Olá, terça-feira complicada para quem pega ônibus. Paralisação dos motoristas deixou a ida para o trabalho mais difícil. Motoristas pedem melhores condições de trabalho. O movimento começou às 5 da manhã e teve ampla adesão. Eleições 2012. Você sabe qual é o papel do vice-prefeito? O vice-prefeito assume o cargo em momentos de ausência do titular. Motoristas de ônibus de Bauru entraram em greve hoje. Essa é a segunda paralisação em 20 dias. Pela manhã, nenhum ônibus circulou e quem precisou ficou esperando no ponto. O movimento começou às 5 da manhã e teve ampla adesão. Pelo menos 230 motoristas das 3 empresas de transporte coletivo de Bauru cruzaram os braços em frente às garagens. Essa é a segunda vez em menos de 20 dias que as atividades são paralisadas. A reclamação é contra a escala de trabalho implantada pelas empresas em agosto, seguindo decisão da Justiça do Trabalho. Pela determinação, os motoristas teriam que fazer intervalos de 1 a 2 horas. O problema apontado pela categoria é que esses intervalos têm sido maiores, obrigando os funcionários a ficar disponíveis às empresas por longos períodos. Foi alterada a tabela de trabalho dos trabalhadores aqui. E eles trabalhavam 7 horas e 20 direto e ganhavam a supressão de hora de almoço e horas extras que faziam. Foi feita uma nova tabela de trabalho e que os trabalhadores estão a tempo à disposição da empresa por um período de até 11 horas e 50 minutos. Além da longa jornada, os motoristas deixaram de receber horas extras, o que reduziu os salários em até 30% em alguns casos. Ainda de acordo com o sindicato, é possível fazer um remanejamento da escala para que cada motorista faça 6 horas sem intervalos e, com isso, não seja necessário contratar mais funcionários. Nós então passamos a estudar as escalas de trabalho e verificamos que de 150 a 160 trabalhadores tem intervalos de até 6 horas remunerados no plantão da empresa, que não é dirigindo. Ele fica sentado, esperando retomar a atividade. Então, essas 6 horas, num número tão grande de trabalhadores, demonstra a ociosidade de grande parte dessa escala, o que permitiria que a gente fizesse os turnos de 6 horas dentro do número de pessoal, de material humano que nós temos hoje, e que não possibilitaria ou não implicaria em uma alteração de tarifa. Apesar da exigência legal, nem ao menos 30% dos serviços foram mantidos. Até às 10 da manhã, nenhum ônibus circulava. A Avenida Rodrigues Alves, um dos principais corredores de transporte coletivo, tinha pouco trânsito. Teve gente nos pontos que nem sabia que o serviço estava parado. Tá esperando o ônibus faz tempo? Uns 40 minutos. Atrasou o dia e já atrapalhou a rotina? Com certeza. Atrapalhou e muito. Que compromisso que perdeu hoje? Eu tenho escola de filhos, eu vim fazer exame médico, perdi um monte de coisa ainda. Perde horário para fazer almoço pro marido. Eu acho que eles têm direito de fazer greve, mas só que eu acho que eles deveriam respeitar, apanhar pelo menos 10% dos ônibus para a população. Trouxe minha filha no médico, agora não tem como ir embora. Tenho que ficar esperando, né? Até a boa vontade deles voltarem. Essa situação mostrada na reportagem se manteve ao longo do dia todo. E quem optou por pegar um mototáxi teve que enfrentar preços inflacionados. Uma corrida chegou a custar R$20, segundo apurou nossa equipe. A Indurb e a Transurb ingressaram com ação no Tribunal Regional do Trabalho e solicitaram o restabelecimento imediato do serviço. No começo da tarde, o TRT acatou essa solicitação e determinou que 70% da frota volte a circular nos períodos de pico e 50% nos demais horários. Caso a determinação não seja cumprida, o sindicato deve pagar multa de R$20 mil. Quem foi pego de surpresa e ficou bastante tempo no ponto de ônibus teve que encarar sol forte e calor. Veja como fica o tempo amanhã. Faz sol na maior parte do estado de São Paulo. Chove em pontos isolados, como na cidade de São João da Boa Vista. Amanhã as temperaturas continuam altas, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde, na região sul e leste do estado. Em Bauru, o tempo continua ensolarado e quente. A umidade do ar agora é de 25%. Os ventos estão fracos, a 4 km por hora.
Hoje a temperatura chegou a 33 graus. Amanhã os termômetros podem marcar 35 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a máxima fica em 33 graus. Agora o assunto é leishmaniose. Mais 2 casos da doença foram confirmados na cidade. Uma jovem de 18 anos, moradora do Jardim Gerson França, e um menino de 1 ano, morador do Parque Fortaleza. Neste ano já são 21 casos com 2 mortes. Veja o que fazer para se prevenir. Quem tem cachorro em casa precisa ficar atento para evitar a leishmaniose. A doença é causada pelo protozoário Leishmania. O cachorro é o principal hospedeiro desse parasita. O animal é infectado quando a fêmea do mosquito palha se alimenta do sangue de um cachorro doente e, em seguida, pica um cão saudável. O homem também é contaminado pela picada do mosquito. O mosquito palha é pequeno e chega a ser difícil de enxergá-lo. Ele voa no máximo a 30 centímetros do chão e se reproduz em locais úmidos e com lixo orgânico acumulado. Por isso, é necessário limpar quintais e terrenos baldios e embalar o lixo orgânico para a coleta. Também é importante manter o cachorro em um local limpo e evitar que ele fique na rua. Coleiras com repelente também são uma opção para evitar as picadas do mosquito. Ao perceber sintomas da doença no cachorro, como emagrecimento, perda de pelo, crescimento das unhas e feridas que não cicatrizam, o dono deve levar o animal ao Centro de Controle de Zoonoses da cidade para ser avaliado. Ainda hoje a gente fala sobre a Semana de Química da Unesp. Entre as atividades, a produção de cosméticos. E mais! Saiba qual é a função do vice-prefeito. Voltamos já! A Agência Nacional de Saúde suspendeu por 3 meses a venda de 300 planos de saúde operados por 38 empresas. Os planos foram suspensos por descumprirem os prazos determinados para atendimento médico, realização de exames e internações. A suspensão das vendas não altera o atendimento de quem já faz parte do plano. A lista de operadoras punidas você encontra no site da ANS. Faltam 5 dias para as eleições. No próximo domingo, você elege o prefeito e, por tabela, vice. Apesar de aparecerem pouco no horário eleitoral, os vices podem virar protagonistas a qualquer momento. Quando você escolhe um candidato a prefeito, automaticamente escolhe o vice. Os votos são vinculados. O vice-prefeito assume o cargo em momentos de ausência do titular, seja momentaneamente, como em viagens, ou permanentemente, no caso de renúncia, cassação do mandato ou morte. Por lei, o vice não tem funções definidas, mas pode ajudar o prefeito até mesmo antes da eleição. A função principal do vice-prefeito tem sido a de agregar partidos políticos para formar uma composição com o prefeito, ou seja, partidos às vezes minoritários, partidos que teriam um peso não tão decisivo, compõem para conseguir ter uma projeção no cenário nacional. Politicamente, é um papel muito importante, né? Porque, na verdade, o que ele faz é agregar forças àquilo que seria a candidatura do prefeito. Durante a campanha, os vices também participaram de entrevistas e debates, momentos importantes para que você, eleitor, saiba o que pensa quem um dia também pode assumir a prefeitura. Abel Cortes, do PSD, compõe a chapa com Clodoaldo Gazeta e acredita que o vice-prefeito deve ajudar na administração. Com certeza absoluta, o vice-prefeito vai ser um vice-prefeito atuante, certo? Nós vamos atuar junto ao gabinete, nós vamos trabalhar de fato para Bauru melhorar aquilo tudo que a gente sonha. Essa é a minha vontade, ver Bauru realmente pisar no século XXI, porque hoje, infelizmente, nós não estamos ainda no século XXI, nós estamos com amarras do século XX. A vice de Rodrigo Agostinho é Estela Almagro, do PT, que já sabe qual papel terá durante o mandato.
Nós estabelecemos uma parceria para gerir diversos projetos. Eu assumi a temática habitacional, coordenando o programa Minha Casa Minha Vida, e uma série de outros grupos de trabalho que o prefeito propôs para que a gente pudesse trabalhar junto com os secretários, com os partidos políticos, ajudando de fato o prefeito a governar. Chiara Ranieri tem como vice Gilson Rodrigues, do PSDB. Para ele, é o titular do cargo que deve escolher a função do vice. O vice, ele tem uma expectativa de assumir o cargo. Se aproveitado da administração, depende do prefeito. O prefeito tem que designar para algo. Você vai ocupar uma secretaria, você vai coordenar um programa, você vai assumir uma autarquia ou coisa que o valha. Então isso fica a critério da prefeita. Eu estou à disposição para o que for necessário. E Gisele Costa, do PSTU, será a vice-prefeita no caso da eleição de Paulo Martins. Ela afirma que o vice é importante antes e depois das eleições. O vice tem um papel importante, tanto intelectualmente quanto na prática também, na própria campanha, de correr junto com o candidato nos bairros, conhecer a realidade da cidade, né? Esse eu acho que é um papel imprescindível para todo candidato a vice e também do vice, caso ganhe, que é acompanhar os problemas da cidade de perto também, né? Que não é só uma responsabilidade do prefeito, mas do vice também, como um cargo público. O candidato a vice-prefeito que for eleito receberá cerca de R$5 mil de salário. Já o prefeito recebe 14 mil. Vendo um pouco a trajetória do nosso país, nós deveríamos tomar muito cuidado na formação da chapa, porque teoricamente o vice pode vir a ser um representante legal dentro do contexto político. E mais ainda, né, que daqui a 2 anos nós vamos ter uma eleição onde muitos prefeitos vão sair candidatos e podem ser eleitos candidatos ou a deputado estadual ou a deputado federal, né? Então, durante 2 anos, há aí uma possibilidade real do vice chegar a assumir o mandato dentro do que seria o contexto municipal. E olha só, se você ainda não escolheu o seu candidato a prefeito e também a vereador, o horário político eleitoral no rádio e na televisão só vai até a próxima quinta-feira. Fique atento. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos. Chiara Ranieri, do Democratas, participa hoje às 19h de uma reunião com a coligação. Clodoaldo Gazeta, do PV, grava programa eleitoral para a TV daqui a pouco às 18h. Paulo Martins, do PSTU, participa de uma reunião hoje à noite na Associação de Moradores do Jardim Ouro Verde. Rodrigo Agostinho, do PMDB, participa hoje às 20h de um comício no Meiridota. Daqui a pouco, uma entrevista ao vivo com Gilbert Banac, professor da Unesp em Bauru. E ainda... Ciência combina com beleza. Alunos do curso de Química aprendem a fazer cosméticos. A Unesp em Bauru realiza a 10ª edição da Semana de Química do Centro-Oeste Paulista. O encontro reúne estudantes, professores e profissionais da área. Ontem, os alunos aprenderam a fazer um hidratante. Fazer cremes para o corpo, loções para o rosto e até shampoo também é trabalho de cientista. Estudar química vai além da tabela periódica ou de manipular recipientes de diversos tipos e tamanhos. Tem envolvimento direto com a nossa rotina. Você está fazendo química e você sempre fica pensando, química é só coisa de laboratório, mas são coisas do dia a dia. E uma coisa de cosmético, vamos falar, né? Todo mundo mexe, homens, mulheres, crianças. Então é uma coisa que você relaciona com o seu dia a dia. A química, se você relacionar com o seu dia a dia, fica muito mais interessante. Aqui neste mini curso, estudantes de Química da Unesp aprenderam noções básicas da produção de cosméticos em laboratório. São produtos usados na pele, na unha e nos cabelos. Podem ser produzidos por grandes indústrias, mas também em farmácias de manipulação. Isso é o que a gente faz na farmácia, é uma escala pequena, laboratorial, né, que você desenvolve e produz alguns quilos, né, para atender casos específicos, né, com uma individualidade de cada paciente. E o produto industrializado, ele pode ser usado por qualquer
qualquer pessoa que tem acesso a isso. Então, ele é desenvolvido para um público muito grande. Nesta tarde, a aula era sobre como fazer um hidratante corporal. Um hidratante possui muitos componentes químicos, que têm nomes esquisitos e a maioria não é encontrada no supermercado. O metilparabeno, por exemplo, aumenta a vida útil do produto, mas também tem os mais conhecidos como óleo de amêndoas. As quantidades também têm que estar corretas. Cada ingrediente é pesado, com cuidado e precisão para nada sair errado. Em um recipiente vai a água e em outro os demais produtos do hidratante. Os dois são aquecidos até chegar a 85 graus. Daí é só misturar tudo em um agitador mecânico. E aos poucos a mistura vai ficando branca e cada vez mais sólida. Depois de fazer a mistura, é só esperar esfriar para colocar a essência adequada, que vai dar o cheiro do produto. Vamos lá? Aí a gente coloca, mistura novamente. Isso. E tá pronto o hidratante. Depois de um dia inteiro de curso, muita teoria e também prática, cada grupo fez 1 quilo de hidratante. E cosmético não é só coisa de mulher, não. É um ramo que abrange tudo, né? Então tem muito homem utilizando e agora os cosméticos estão voltados mais para os homens também. Tanto loção para barba, creme de barbear, tem agora shampoo masculino. Então acho que não é mais uma coisa só feminina. Os minicursos e palestras da Semana de Química são a chance de unir o mercado, a teoria e colocar a mão na massa. É uma boa oportunidade porque a área de cosméticos sempre está crescendo e na área de química é a que mais tem oportunidade de emprego. Então, para a gente é muito bom estar aprendendo isso porque para arranjar emprego depois é mais fácil. E com esse tempo seco, dá-lhe hidratante, né? E a gente fala mais sobre a Semana de Química com o coordenador do evento e também do curso de Química da Unesp em Bauru, o professor Gilbert Banac. Professor, muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. Professor, qual o objetivo dessa Semana de Química? Bom, como a própria reportagem mostrou, seria aproximar os estudantes das empresas da nossa região. Então, ontem foi o curso de cosmético. Mas hoje, por exemplo, nós temos um curso de primeiros socorros, porque é importante em questão da segurança de laboratório. Amanhã teremos um mini curso com o Grupo Luarte, aqui da região, que trabalha com fertilizantes. Teremos também uma palestra, um mini curso de fermentação, que a gente tem uma região que tem muito cana-de-açúcar, produção de álcool, açúcar, com o Grupo Zilor. E teremos também com a empresa VCI de embalagens. Então, eles terão acesso de aplicar seus conhecimentos e ver como esses seus conhecimentos serão aplicados junto a essas indústrias. As oficinas são bem práticas, né? Não, sim, a ideia foi essa, pôr a mão na massa mesmo. Porque a gente percebeu que no decorrer de palestras anteriores, os alunos ficavam muito entediados com somente teoria. Então a ideia é ter uma teoria, mas sempre associada com uma prática. Mostrar a aplicação. E com realidade mesmo, com pessoas da indústria mostrando como isso pode acontecer. Professor, qual que é o perfil do aluno que se forma em Química na Unesp aqui em Bauru? Aqui na Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, nós temos o curso de licenciatura em Química. Então, na teoria, seria para esses alunos serem professores. E é o que a gente comumente pensa, né? Quem faz Química vai ser professor de Química. Mas o curso da Unesp, como é um curso de excelência, o Conselho Regional de Química, o nosso chamado CRQ4, que é referente à 4ª região, ele fornece 7 atribuições para os nossos químicos. Então, eles podem atuar plenamente na indústria. E que é o que acaba acontecendo em virtude do salário. O salário de um químico na indústria é em torno de 8 salários mínimos. E já um salário de professor, nós sabemos que não chega a isso, né? Não, em torno de R$ 1.200 inicial. Quer dizer, fica até difícil reter esses alunos no ensino, né? Na educação. Não, a gente não pode. Ele pode atuar onde ele quiser. Mas, infelizmente, como o professor não tem essa valorização, e como o Brasil está numa fase de expansão industrial, tanto cosméticos, petroquímica, e todo no processo produtivo, a gente necessita de químicos. Então, essa carência é muito grande por químicos. Então, eles acabam não atuando como professores, e sim acabam indo para a indústria, em função
que a indústria oferece um salário muito melhor. Fiquei curiosa, você pode citar algumas dessas 7 áreas de atuação, professor? Então, no caso na própria parte de cosméticos, você receber essas substâncias químicas, você vai ter que ter o controle de qualidade dessas substâncias. Você misturar essas substâncias de maneira adequada, porque você não pode, digamos, usar qualquer, digamos, um ácido fluorídrico. Você não pode misturar num frasco de vidro, você teria que usar uma embalagem plástica, de polipropileno ou teflon. Então, isso acontece muito. Então, tem que ter um conhecimento químico para você manipular com segurança. Muitas vezes, algumas misturas podem se tornar explosivas. Então, você tem que ter um conhecimento. Você necessita de um químico. Adição de aditivos em alimentos, por exemplo, necessita de um químico. Nas indústrias de alimentação, já seria uma outra área. Isso. No geral, então, dentro de uma indústria petroquímica, você vai ter vários sistemas de destilação. Então, você necessita de um conhecimento químico do que você vai estar destilando, do que você vai estar fazendo. E assim, quando diz as 7 atribuições, seria até a parte de análises químicas. Daí temos essa total de atribuições, se não me engano, são 16, que o engenheiro químico tem as 16 atribuições, mas o licenciado em química, o bacharel em química tem 7 atribuições, que são as áreas de atuação na química. E das 7 ao 13 seria você gerenciamento de projetos e você propor projetos. Nesse caso, o licenciado já não pode. Ele montar uma planta de um processo químico para a elaboração de alguma coisa, ele não pode. Ele pode executar, mas ele não pode propor um projeto para a execução desses novos produtos. Professor, e até para atender essa demanda do mercado, tem uma novidade em relação ao curso de Química para o ano que vem, né? Para o ano de 2013, estará iniciando o curso de bacharelado em Química Ambiental com atribuições tecnológicas. Então, esse novo perfil de profissional ele vai ter uma atuação muito maior na área química e na área industrial. E temos também a possibilidade de ele se formar bacharel e licenciado. Desde que talvez, dependendo da situação, ele fique um ano a mais na faculdade, ele sai com as 2 atribuições, licenciado e bacharelado. Então, atenção, você vestibulando, você que conhece um vestibulando, tem carreira nova, novidade, já dá para se inscrever no vestibular desse ano. Sim, as informações já estão no livro da VUNESP, tem todas as informações lá, no site também tem informações a respeito do curso. E assim, o que a gente busca? Formar o profissional em química com o maior número de possibilidades para o mercado de trabalho. Então, ele pode atuar tanto como professor no ensino fundamental e médio, como também no ensino superior e atuar em todo o mercado produtivo da indústria química. Então, com esse novo curso, ele sai com as 2 formações, se assim desejar. Isso, é opcional. Ele não é obrigado a sair com as 2 formações. Ele pode optar ou sair somente bacharel ou somente licenciado. E ao todo daria quanto tempo, professor de curso? O bacharel seria em 5 anos e a licenciatura em 4 anos e meio. Se o aluno desejasse somente no ciclo noturno, fazendo isso, ele teria as 2 atribuições em torno de 6 anos. Mas pode ser que, se ele tiver uma disponibilidade durante o dia, ele pode fazer uma disciplina como aluno especial. Porque o curso é noturno, né? Isso, o curso é noturno. Ele pode fazer uma disciplina durante o dia como aluno especial no departamento de física ou de engenharia e antecipar algumas disciplinas. Então, isso acaba adiantando um pouco o tempo de curso. Só para lembrar, as inscrições no vestibular da Unesp vão até o dia 11 de outubro. E, professor, você comentava comigo anteriormente que não é um curso muito fácil. Tem bastante carga na área de exatas, né? Isso. O que acontece é que muitas vezes os nossos alunos eles não vêm muito bem formados nas disciplinas de exatas, que seriam química, física e matemática. E quando eles chegam na universidade, em virtude dessa base, talvez não muito boa, eles acabam tendo dificuldades nas disciplinas de cálculo, física e propriamente de química. E isso, no decorrer do curso, às vezes acaba gerando uma certa desistência. Tá certo. Gilbert, muito obrigada por suas informações. Agradeço, Larissa. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 5h30 da tarde. Tchau!